Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos irão encontrar o itinerário do nosso pensamento, porque nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista do trimestre, e a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não se percam, seguindo o texto de apoio e os slides que nós publicamos junto com o texto, os irmãos irão ver o desenvolvimento do nosso raciocínio e assim poderão acompanhar esta pré-aula. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também nós disponibilizamos, durante a semana, breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa dos adultos quanto da faixa dos adolescentes. Também estamos disponibilizando textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão interativamente poderá participar e elucidar as suas últimas dúvidas antes de dar a aula da Escola Bíblica Dominical ou de assistir à aula da Escola Bíblica Dominical. O irmão também é nosso convidado a comparecer presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza na sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos estudando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, tendo como tema, como objeto de estudo, a primeira igreja local da cristandade, a igreja local em Jerusalém, o lugar que Jesus escolheu para começar a pregação do Evangelho, para começar a dispensação da graça, que é o período que nós estamos vivendo agora na história da humanidade. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos ainda no primeiro bloco do trimestre, quando nós estamos estudando as características da igreja em Jerusalém. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós já vimos que a igreja em Jerusalém, ela nasceu no dia de Pentecostes, ela é pentecostal. Nós já vimos que a igreja, ela
é um modelo a ser seguido, porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós vimos na lição passada que ela é uma igreja fiel à pregação do evangelho. Ela prega o evangelho completo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. A mensagem pregada pela igreja em Jerusalém estava de acordo com os lemas da Reforma Protestante, que restaurou a autenticidade do Evangelho, onde se prega apenas Cristo, onde se prega que a graça, que a salvação é apenas pela graça, pela fé, um evangelho que é baseado unicamente nas Escrituras e que só dá glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Como eu disse agora no início da aula, em Jerusalém, o Senhor determinou que se iniciasse uma nova fase na história da salvação, uma nova dispensação, a dispensação da graça, também conhecida como dispensação da igreja, e também conhecida como dispensação do Espírito Santo. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 17, João diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O apóstolo João já nos mostra claramente que a vinda de Jesus a este mundo trouxe uma modificação na maneira como Deus iria se revelar ao homem. E é isto o que nós chamamos de dispensação. Esta palavra, no original grego, quando ela se encontra na Bíblia Sagrada, e nós encontramos a palavra dispensação algumas vezes na Bíblia Sagrada, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Notemos aqui a utilização da palavra dispensação da graça de Deus. Paulo diz que tinha sido dado para ele a incumbência de pregar o evangelho na dispensação da graça de Deus. E o próprio Paulo usa também essa expressão, mas para um outro tempo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O apóstolo Pedro, ao pregar, e nós estudamos este sermão de Pedro na lição passada, ao pregar após a cura do coxo da porta formosa do templo, Pedro diz o seguinte em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu li aqui Atos 3, 19 a 21. E ainda
O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E por falar em últimos dias, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ao iniciar a sua pregação, disse em Atos 2:16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Todas estas passagens bíblicas, esses 2 versículos de Efésios que falam em dispensação, o sermão de Pedro após a cura do coxo da porta formosa do templo, que fala que havia chegado os tempos do refrigério pela presença de Deus, até que se envie Jesus. O escritor aos Hebreus que diz que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, mas agora passou a falar pelo Filho. E João, que foi o primeiro texto que lemos, que diz que a graça e a verdade vieram por Jesus e a lei foi dada por Moisés, mostra que Deus vai se revelando ao homem, como disse o escritor aos Hebreus, de muitas maneiras. Ele fala de muitas maneiras. Antigamente falava aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou-nos pelo Filho. A vinda de Jesus a este mundo, cumprindo a promessa que Deus deu no dia mesmo da queda, lá no Jardim do Éden, mostra que Deus, ao longo da história, vai se revelando progressivamente ao homem. Vai mudando a sua maneira de falar. Ele sempre fala a mesma coisa, porque Deus não muda. O seu plano é o mesmo. Ele prometeu salvar o homem no instante mesmo em que ele pecou, lá no Jardim do Éden, e vai executando este plano de salvação, mas vai modificando o modo de falar com o homem. Ao longo da história, vão surgindo modos diferentes de Deus falar. Falar a mesma coisa, e ele modifica a maneira de falar em função das reações humanas, que, lamentavelmente, sempre são contrárias à vontade de Deus, sempre são de desobediência, porque a partir do momento que o homem pecou, ele está separado de Deus. Mas Deus vai ao encontro do homem. É este modo de Deus falar com o homem que nós chamamos de dispensação. A dispensação é um período de tempo em que Deus fala de alguma maneira para com o homem. E como o homem rejeita este desejo divino, rejeita esta norma divina, rejeita esta manifestação divina, Deus, querendo salvar o homem, modifica o modo pelo qual ele se apresenta ao homem, para trazer sempre a mesma mensagem de salvação. A dispensação, então, é este período em que Deus trata o homem de uma determinada maneira.
Ao criar o homem, Deus tratou o homem dentro da inocência que ele tinha. É a primeira dispensação, a inocência. Depois, quando o homem peca, Deus fala com o homem através da consciência. É a segunda dispensação, é a consciência. O homem falha novamente, falhou ao pecar no Éden, falha ao recusar-se ouvir a voz de Deus, vem o dilúvio, e Deus, então, depois do dilúvio, passa a falar com o homem por meio do governo humano. Dá ao homem o governo humano, aumenta o poder do homem sobre a natureza, mas o homem falha novamente, se rebela contra Deus, lá na Torre de Babel. Aí Deus resolve criar um povo para neste povo vir o Salvador, já que todas as nações haviam se recusado a obedecer a Deus. E aí, então, ele chama os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó. É a dispensação patriarcal, ou da promessa. Ele promete gerar uma nação e desta nação vir o Salvador. Esta nação é formada e Deus, então, faz um pacto com esta nação. Começa a dispensação da lei, a lei que foi dada por Moisés, como disse João aqui, mas Israel não cumpre a lei. Israel desobedece a Deus. E Deus então vem pessoalmente, na pessoa de Jesus Cristo, trazer a graça e a verdade. Ele cumpre a lei, morre por nós na cruz do Calvário, tira o pecado do mundo, e aí agora vem um novo tempo para a humanidade. Ele sobe ao céu e deixa aqui a igreja, o seu corpo, para pregar o evangelho da graça de Deus. É o que Paulo fala lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. É assim que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora a igreja tem de pregar o evangelho, como nós vimos na lição passada. O evangelho tem que ser pregado. Por quê? Porque Jesus veio e trouxe a graça de Deus. Nós estamos agora no tempo da graça de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. É Jesus. Jesus veio ao mundo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto
e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós agora estamos vivendo a dispensação da graça. Nós estamos vivendo o tempo em que devemos pregar o Evangelho, dizendo que Jesus veio ao mundo, pagou o preço dos nossos pecados e quer nos levar para o céu. Então, a dispensação da graça, ela é caracterizada, em primeiro lugar, pelo fato de que é a primeira dispensação depois do cumprimento da obra salvífica de Jesus. Jesus era uma promessa nas dispensações anteriores. Foi prometido no final da dispensação da inocência, quando o homem caiu, se revela a promessa da salvação, e ele fica como promessa em todas as dispensações. Essa promessa é renovada na consciência, é renovada no governo humano, na dispensação patriarcal, na dispensação da lei. Mas agora Jesus veio, cumpre a lei e salva a humanidade. A obra de Jesus é consumada, a obra salvífica de Jesus é consumada. Por isso, uma das palavras da cruz foi: está consumado. E agora, então, com a obra realizada da salvação, ela deve ser anunciada. A salvação agora deve ser anunciada. E o anúncio da salvação pela igreja exigia, como Jesus nos mostra, duas coisas. Ele explica bem isso ao dar as suas últimas instruções aos discípulos. Em primeiro lugar, o anúncio da salvação exigia, em primeiro lugar, a própria salvação, que era a glorificação do Filho do Homem. É o que Jesus, no início do sermão, das últimas instruções aos seus discípulos, e estas instruções nada mais eram do que instruções de como se daria, a partir de agora, a salvação da humanidade. Ele diz assim, João 13:31. Tendo ele, pois, saído, que era Judas, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, Jesus tinha que ser glorificado. Ele se daria por nós, morreria por nós e ressuscitaria. Então, havia a necessidade da glorificação do Filho do Homem, a sua paixão, morte e ressurreição, para que o pecado do mundo fosse tirado. E aí a salvação pudesse ser anunciada. A segunda coisa que deveria ocorrer era a vinda do Espírito Santo. Com a glorificação de Jesus, o pecado era tirado. Quem cresce em Jesus seria salvo, e o Espírito Santo passaria a fazer nele morada. E não só isso, o Espírito Santo passaria a convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. E o Consolador teria de vir para estar conosco e em nós no anúncio da salvação. É por isso que a dispensação da graça de Deus é também chamada de dispensação do Espírito Santo, porque agora é o momento em que o Espírito Santo é derramado e ele atua plenamente entre os homens, por meio da igreja, do corpo de Cristo. O Espírito Santo, antes ele operava limitadamente. E nós vemos isso, irmãos, numa figura. Os estudiosos da Bíblia mostram bem uma figura que é a figura da pomba que estava ali na Arca de Noé. A Bíblia nos fala que quando terminou o dilúvio, Noé
soltou um corvo. E o corvo foi e voltou, até que as águas secaram sobre a terra. Aí Noé soltou uma pomba. E olha o texto. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Aqui nesta passagem, nós temos uma alegoria, uma ilustração da ação do Espírito Santo na história da humanidade, no plano da salvação. A pomba saiu da arca, não encontrou lugar para pousar e voltou. Aqui é a ação limitada do Espírito Santo, desde a queda do homem até a vinda de Jesus. Os homens estavam em pecado, não podiam se salvar, não tinham um Salvador. O pecado permanecia na vida destes homens. Ninguém podia pagar o preço dos pecados e comprar os homens de volta. Eles que agora eram escravos do pecado, precisavam ser resgatados. Era a pomba, que não tinha lugar para pousar. Os homens no pecado, escravos do pecado, não podiam ter o Espírito Santo. No máximo, o Espírito Santo visitava os profetas, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. É o tempo antigo, é a dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei. O pecado imperando sobre os homens. Como disse Paulo, o pecado, a morte, dominando desde Adão até Moisés. É assim que diz o apóstolo Paulo. Romanos 5 e 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A morte dominou desde Adão até Moisés. A pombaia foi e voltou, porque não encontrou repouso. E quando a lei foi dada por Moisés, irmão Caramuru, a pomba pôde repousar em alguém? Não, não pôde, porque a lei também não trazia a vida. Ao contrário, a lei apontava o pecado e não havia quem pudesse ser salvo. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência,
porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A morte continuava na lei, porque a lei apontava o pecado, dizia que eu não podia fazer aquilo porque aquilo era pecado, mas a lei não salvava o homem. Dizia que era pecado, eu tinha consciência que era pecado, mas pecava. E a lei, portanto, me condenava. Ninguém é justificado pela lei. Paulo explica isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei também matava. Na verdade, o pecado matava, a lei só apontava o pecado, mas ela era incapaz de salvar. Para salvar, precisou vir Jesus. Jesus veio ao mundo sem pecado, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e nunca pecou. Cumpriu a lei, derramou o seu sangue, morreu por nós e foi a propiciação dos nossos pecados, os pecados de todo mundo. É o que diz João lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 2. E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por nós, é o que ele disse aqui no Sermão das Últimas Instruções. Ele foi glorificado, deu sua vida, tornou a tomá-la, pagou o preço dos nossos pecados, e aí a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Agora sim, quem crê em Jesus, seus pecados são perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Pedro pregou lá no sermão depois da cura do coxo. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A dispensação da graça de Deus. Deus agora revela a sua graça. Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu o seu papel, pagou os preços dos nossos pecados, trouxe a redenção e agora nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que a igreja veio pregar. É o evangelho da graça de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Mas para que haja a graça, é preciso haver a glorificação do Filho do Homem, mas a vinda do Espírito Santo. É por isso que a dispensação da graça começa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e eles já pregam o Evangelho, pregam o perdão dos pecados na pessoa de Jesus, o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus, como nós vimos na lição passada. E o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele crê
em Jesus, seus pecados são apagados, são perdoados e ele é salvo. E o Espírito Santo vem morar nele. Por isso que é a dispensação do Espírito Santo. Por isso que é a dispensação da igreja, porque a igreja nasce, é o corpo de Cristo que vem anunciar a salvação. E a igreja, para poder realizar este papel, precisa ser cheia do Espírito Santo. Jesus, a pomba, lembremos, a pomba não tinha lugar até Jesus. Veio Jesus. Aí é quando a pomba trouxe aquela folha de oliveira. Aquela folha de oliveira no bico. Aí veio Jesus, a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Aquela folha de oliveira representa Jesus. Jesus não tinha pecado, nunca pecou e foi cheio do Espírito Santo. Isaías já profetizava esta plenitude do Espírito Santo em Jesus. Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. A plenitude do Espírito Santo que veio sobre Jesus lá no batismo, no Rio Jordão. E aí Jesus começa cheio do Espírito Santo, como diz Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Assim como Jesus, para realizar o seu ministério, foi cheio do Espírito Santo, a igreja, para realizar o seu ministério, este ministério que Paulo fala aqui, que nós já lemos em Atos, capítulo 20, versículo 24, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E na dispensação da graça, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo... Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, cumprindo o que Jesus disse 10 dias antes. Atos 1 e 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Quem disse isso é Jesus. Então, batismo com o Espírito Santo não é conversão, como inventam por aí, e também ninguém pode ser cheio do Espírito Santo na dispensação da graça sem ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós estamos na terceira fase. A pomba foi e não voltou. O Espírito Santo foi derramado e está conosco e em nós.
Este tempo, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja, é a dispensação da graça de Deus, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo. A igreja para anunciar a salvação, porque é o evangelho da graça de Deus. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. E a igreja em Jerusalém, a primeira igreja local, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo enche o crente do Espírito Santo. E ele, em santificação, permanece cheio. Ele tem que continuar cheio. É por isso que as características da igreja em Jerusalém, nós estudamos na lição número 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esta perseverança, e nós já vimos que perseverar no original grego é proskartereo, que quer dizer dedicar-se, continuar, permanecer, estar dirigido a fazer algo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado e agora ele tem que ser mantido. Quando eu encho um copo com água, ele vai continuar cheio se eu continuar abastecendo este copo de água. Mas, irmão Calmuru, se eu deixar esse copo com água aqui, se você vier dias depois, o copo estará vazio. Por quê? Porque a água vai evaporando. Se você ferver a água, ela se torna vapor mais rápido. Aí nós temos a ebulição. Mas se você deixar a água ali, ela vai secando aos poucos. Por quê? Porque a água vai evaporando. Então a água tem que ser abastecida continuadamente para que ela permaneça enchendo o copo. Eu tenho que ir colocando água sempre. Ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio no momento que você é batizado com o Espírito Santo. Mas você deve perseverar. A plenitude do Espírito Santo deve continuar. E é isso que nós vemos na igreja em Jerusalém. Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a exercitar o dom do Espírito Santo que haviam recebido. Como? Pregando o Evangelho. A primeira coisa que os discípulos fizeram após ser batizados com o Espírito Santo foi pregar o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo veio sobre nós para que nós preguemos o Evangelho. Então, uma forma de eu me manter cheio do Espírito Santo é pregando o Evangelho. Agora, para pregar o Evangelho, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma vida de oração. Os irmãos se lembram daquele texto que eu li do Mensageiro da Paz, da segunda quinzena de outubro de 1938, do missionário Theodore Storr, onde ele diz que
A igreja, ela é missionária e triunfante porque ela vive numa atmosfera de oração. Nós vamos ver no ministério de Jesus, Jesus continuadamente orava. A plenitude do Espírito Santo que ele recebe no Jordão, ele mantém pela oração. Nós lemos aqui que Lucas capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o que ele fez no deserto? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Lá em Mateus, capítulo 4, no mesmo trecho aqui, na mesma passagem, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que Jesus fez após ser cheio do Espírito Santo? Orou e jejuou. Ai, meu caramba, só está escrito que ele jejuou. O jejum é sempre um reforço à oração. O jejum sempre é um reforço à oração. Quando os discípulos de João indagaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, Jesus falou tanto de oração quanto de jejum. O jejum é um reforço à oração. Então, Jesus orou, tinha uma vida de oração, ele viveu orando. Todo o evangelho nós vemos Jesus orando. Jesus orava tanto que os discípulos, ao verem Jesus como um grande orante, pediram a Jesus para que os ensinasse a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, nós vemos aqui que os discípulos de João jejuavam, mas também porque oravam. E Jesus orava. A igreja em Jerusalém foi cheia do Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, mas orava e jejuava. E por isso continuava cheia do Espírito Santo. Perseveravam nas orações. E no jejum também. No jejum também. Nós vemos que havia esse costume. Havia esse costume. Veja que até a igreja em Antioquia, que era gentílica, eles viviam em oração e jejum. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia aprendeu com quem? Aprendeu com Barnabé. E Barnabé era de onde? Era da igreja em Jerusalém. Então, havia oração e jejum. Para a igreja ser cheia do Espírito Santo, é preciso ter jejum e oração. Oração e jejum. O jejum é sempre um reforço à oração. É assim que se mantém a plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo e ter uma vida de santificação que mantenha
a plenitude do Espírito Santo. Entre os cheios do Espírito Santo, nós vemos com grande evidência os apóstolos, porque os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Veja o que está escrito lá em Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E por que os sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos? Porque os apóstolos, mais do que ninguém, se dedicavam à oração. Atos 6:4. Olha o que os apóstolos disseram. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles pregavam o evangelho. Eu já disse que exercitar o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é dado para pregar o evangelho. Mas a pregação do evangelho tem que ser com uma demonstração do Espírito e de poder, como diz o apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, para que a pregação fosse em demonstração do Espírito e de poder, e era, porque nós vemos aqui que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, isso só era possível por quê? Porque eles viviam em oração e em jejum. Porque eles buscavam a presença de Deus. Que eles buscavam a santificação. Mas nós perseveraremos na oração. Quem vive em oração e em jejum tem palavra poderosa de Deus. Prega o evangelho, não com meras palavras, mas com demonstração do Espírito e de poder. A igreja em Jerusalém é uma igreja que perseverava na oração, no jejum. E por isso, Deus pregava. Veja que quando houve a cura do coxo da Porta Formosa, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E estavam cheios do Espírito Santo. Por isso houve a manifestação dos dons espirituais, que trouxe a salvação das almas. Essa é a dispensação da graça. A graça traz salvação. O Espírito Santo atua livremente. Se nós estivermos à disposição do Espírito Santo, nós mostraremos que o Espírito está em nós, mostraremos o poder de Deus. Essa é a igreja em Jerusalém, esse é o modelo de igreja local. No passado, as Assembleias de Deus tinham consagrações, onde as pessoas iam orar em jejum e o poder de Deus se manifestava. Saíam dos templos depois das consagrações para os cultos ao ar livre, para as visitas nos lares. Os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas e o poder de Deus se manifestava. Almas se rendiam aos pés do Senhor. Hoje, as pessoas não vão às consagrações. As reuniões de oração têm mais louvor do que oração. Os cultos de vigília são verdadeiros shows noturnos e de madrugada. E é por isso
que os demônios não são expulsos, as enfermidades não são curadas, que os dons espirituais não mais se manifestam. Porque saímos do modelo bíblico. A igreja em Jerusalém era cheia do Espírito Santo, porque perseverava na oração e no jejum. Buscavam o batismo com o Espírito Santo e cultivavam uma vida de santidade e de busca da presença de Deus. E o resultado disso era a salvação das almas. Sinais e maravilhas para quê? Atos 2:47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eram todos os dias, não eram todos os domingos. Não eram dias esporádicos. Todos se dedicavam a uma vida devocional, de oração e jejum, para se manter cheios do Espírito Santo. E depois que o coxo foi curado, Pedro e João são presos. Olha a perseguição aí. Pedro e João são presos. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo na nossa vida, a evangelização, vai trazer a oposição do mundo. O mundo está no maligno. O príncipe deste mundo é o diabo. A igreja tem que lutar contra as portas do inferno, contra as hostes espirituais da maldade. Existe uma batalha espiritual. Nós cutucamos o diabo no seu império. E precisamos estar devidamente armados. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Pacto de Lausanne, de 1974, que foi o primeiro, um documento que surgiu de um congresso de evangelização mundial, ele é muito claro a esse respeito, quando nos mostra que a evangelização gera uma batalha espiritual. O item 12 do Pacto de Lausanne diz assim: conflito espiritual. Cremos que estamos empenhados num permanente conflito espiritual com os principados e potestades do mal, que querem destruir a igreja e frustrar sua tarefa de evangelização mundial. Sabemos da necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus e combater esta batalha com as armas espirituais da verdade e da oração. Essa é a igreja em Jerusalém. Já era assim desde o começo, não é agora. A igreja está em batalha. Jesus, ao revelar a igreja, revelou esta batalha. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Haveria uma luta. A luta é inevitável. A vitória é garantida. Mas a luta é inevitável e nós precisamos estar armados. Nenhum soldado vai para a guerra desarmado, à mercê do inimigo. E diz o Pacto de Lausanne, são as armas espirituais da verdade e da oração. É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a oração, que nos coloca em forma.
Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele diz o quê? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu costumo dizer que a oração é a forma espiritual. O soldado, além de ter armas, ele precisa estar em boa forma física. Eu com essa barriga aqui, que os irmãos não veem até aqui, mas o soldado não pode ser gordo, mole, fora de forma. Eles têm que estar em plena forma física. É por isso que todo dia eles fazem ginástica. E qual é a forma espiritual do soldado de Cristo? É a oração. Oração em todo o tempo. E diz o texto ainda, com toda oração e súplica no Espírito. E essa oração no Espírito, irmãos, é a oração em línguas. Você foi batizado com o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Não para falar e se exibir no culto. Não, para você falar na intimidade com Deus, principalmente. Não estou dizendo que você não pode falar línguas no culto, naqueles momentos em que há a demonstração do poder de Deus, em que há a alegria do Espírito Santo, mas eu estou dizendo que principalmente você deve falar em línguas na sua intimidade, no secreto, lá no seu quarto, onde Jesus diz, no seu aposento. Ora a Deus em secreto. Ali você tem que orar em línguas estranhas para a sua edificação própria. Porque quem fala em línguas, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. E o versículo 4, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Nós precisamos nos edificar espiritualmente, falar com Deus sem a mediação do entendimento, para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para podermos enfrentar o maligno nesta batalha espiritual. Era assim que fazia a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém perseverava nas orações, a igreja em Jerusalém enfrentava o inimigo. Quando Pedro e João foram presos, eles não temeram, porque estavam preparados espiritualmente. Porque quando nós estamos preparados espiritualmente, é para estes momentos, desculpa a expressão aqui, de perrengue, é nestes momentos, porque há uma promessa de Jesus a esse respeito. Lucas, capítulo 21, versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Você tem que estar preparado para que a sua boca seja usada por Deus, para que você testifique diante daqueles que que aprisionarem vocês. Testifiquem no Evangelho. Foi o que aconteceu com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro e João. Eles foram levados ao sinédrio. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro não se intimida. Ele não é mais aquele covarde que negou o nome de Jesus para criados, para mulheres. Não. Ele agora enfrenta o sinédrio, o mesmo sinédrio que condenou a Jesus. E fala que em nome de Jesus aquele homem foi curado e prega o evangelho aos membros do sinédrio. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha sido batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas perseverava em oração e em jejum, no ministério da palavra, orava em línguas e por isso estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito usou a sua boca para ele falar do evangelho para aqueles homens. E ele disse para aqueles homens que Jesus salva, que Jesus cura. Olha, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele estava com ousadia. Veja o texto, Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Como se manter cheio do Espírito Santo? Estando na presença de Jesus. Eles, membros do Sinédrio, que não conheciam as coisas espirituais, disseram, eles tinham estado com Jesus. Eles não sabiam que Pedro e João continuavam com Jesus. Por quê? Porque se reuniam na igreja de Jerusalém. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará no meio deles. Ele estava ali com eles quando o coxo da Porta Formosa do templo foi curado. Porque eram os 2 que subiam juntos ao templo e os 2 estavam em nome de Jesus. Porque quando Pedro disse em nome de Jesus, então os 2 estavam em nome de Jesus. Já eram 2. Jesus estava ali. Eles não haviam estado com Jesus. Eles continuavam a estar com Jesus. Nós temos que estar na presença de Deus. E para estarmos na presença de Deus, precisamos estar em oração, em jejum, orando em línguas, pregando o evangelho, cultuando. Jesus está, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estará conosco se nós formos ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus mandou. É estar na presença de Jesus, ser batizado com o Espírito Santo e continuar na presença de Jesus. Agora, nós temos nos distraído, nós temos agido como Marta, nos envolvido com as coisas desta vida. Jesus estava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, ali em Betânia. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. Marta também foi a primeira, foi Marta que chamou Jesus para casa, sentou aos seus pés, porque a Bíblia diz que Maria sentou também. Então Marta já tinha sentado aos pés de Jesus, mas houve um momento em que Marta se preocupou com a refeição de Jesus, com o banho de Jesus, e saiu dos pés de Jesus, saiu da presença de Jesus e foi cuidar dos afazeres domésticos.
e chegou ao ponto de ter vindo reclamar a Jesus para que dispensasse Maria, para que a ajudasse. E Jesus disse: Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Tem acontecido isso em nossas igrejas locais. Nós temos nos embaraçado com as coisas desta vida. Mas Paulo disse a Timóteo para que ele não fizesse isso. Paulo diz que nesta nossa jornada nós não podemos nos embaraçar. Paulo disse lá em 2 Timóteo 2:4, ninguém que milita, e militar é justamente ser soldado de Cristo, lutar esta batalha espiritual contra o mal, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos que agradar a Jesus. E nós só agradaremos a Jesus se batalharmos na evangelização, se estivermos na presença dele, buscarmos a presença dele. Era assim a igreja em Jerusalém. Eles não se embaraçavam com as coisas desta vida. Eles militavam a milícia, a boa milícia. Eles pregavam o evangelho. Olha o que dizem os próprios inimigos do evangelho. O Sinédrio, lá em Atos 5:28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja em Jerusalém se preocupava em pregar o evangelho. Não houve beco, não houve rua, não houve viela em Jerusalém que não tenha sido evangelizada, porque eles não se embaraçavam com as coisas desta vida. Mas hoje, nossas igrejas locais estão envolvidas com as coisas deste mundo. Estão envolvidas com outros afazeres que não a pregação do evangelho, que não a busca da presença de Deus, que não a busca dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, uma vida de oração e de jejum. E é por isso que os sinais não se manifestam, que os dons espirituais são raros. É por isso que não há conversões. É por isso que o povo está minguando. É por isso que o pecado está prevalecendo. É por isso que as igrejas mais hoje parecem clubes sociais. Perdem a sua identidade, misturam-se com o mundo. Por quê? Porque estamos saindo do modelo bíblico. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo e ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, de pregação, de dedicação à pregação do Evangelho e à busca do poder de Deus. Pedro e João não tinham estado com Jesus, continuavam a ter a companhia de Jesus. E como aquele homem estava curado ali, os membros do Sinédrio não tinham o que dizer em contrário. Não tinham como contradizer a Pedro. E aí disseram, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamaram-lhe e disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Ficaram impotentes os membros do Sinédrio. Pedro e João não arredaram pé, não se submeteram às ameaças, porque estavam cheios do Espírito Santo. Recentemente, governos municipais e estaduais mandaram fechar as igrejas por causa das pandemias, proibiram a pregação do evangelho. E o que temos feito? Temos nos submetido, obedecido mais aos homens do que a Deus. E agora aí ficou demonstrado que tudo o que falaram sobre a pandemia, máscara, distanciamento social, era tudo balela, tudo mentira. E como nós estamos? Igual Pedro e João? Se Pedro e João fossem como nós, não tinham mais falado, nem pregado, nem ensinado no nome de Jesus. Mas eles disseram: olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós somos salvos, irmãos. Nós somos prova, nós somos testemunhas de Jesus. Não podemos nos calar. Os dias são difíceis e se tornarão mais difíceis. Vivemos o princípio das dores. A perseguição ao evangelho vai aumentar cada vez mais. Os rumos que o nosso país está tomando são rumos de um regime autoritário e contrário ao evangelho. E nós vamos nos calar? Ou vamos nos manter cheios do Espírito Santo? O modelo bíblico é o modelo da plenitude do Espírito Santo, da ousadia que se consegue estando presente com Jesus, mantendo a nossa comunhão, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Quando eles foram soltos, o que eles fizeram? Foram contar para a igreja tudo o que tinha acontecido. E aqui nós vemos a sabedoria divina. Havia uma comunhão entre os crentes. E na comunhão todos devem saber as necessidades de todos. Nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. O escritor aos Hebreus, ele diz isso lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então a comunicação é ajudar as pessoas, né? Comunicar, tornar comum algo que é próprio. Não é só uma assistência social, mas também contar as necessidades. Lá em Romanos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala sobre esta conduta que nós devemos ter. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Nós devemos comunicar com os santos nas suas necessidades. Então, nós devemos ajudar os necessitados que são santos. Veja que ele se reuniu com a igreja. Todos estavam glorificando a Deus pela cura daquele homem no templo. Mas Pedro e João vão se dirigir
aos crentes. Olha o que diz o texto. Atos capítulo 4. E soltos eles foram para os céus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. Eles não causaram um tumulto, eles não movimentaram as massas contra o sinédrio. Não. Nós temos que ter cuidado com isso. Hoje, até por causa do envolvimento da igreja com a política, partidária até às vezes, muitos querem participar de manifestações públicas, querem alvoroçar a massa. Mas a igreja, ela deve falar para o seu público interno. Mesmo em termos de perseguição, para que busquemos a Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é assim que Deus mandou o profeta Zacarias falar para Zorobabel, que estava enfrentando problemas na reconstrução do templo? Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eles contaram à igreja o que estava acontecendo. Não há comunhão sem comunicação. Se nós perseveramos na comunhão, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Estamos unidos pelo vínculo da paz. Precisamos mais desta intimidade na igreja, irmãos. Já falei outro dia disso aqui. Cultos específicos, reuniões específicas para os membros da igreja. E eles contaram tudo para os irmãos. E o que os irmãos fizeram? O texto diz: levantaram a voz a Deus. É na oração que nós vamos ter a vitória. Todo o poder é de Deus. O salmista, uma expressão até interessante, o Salmo 60, e 2, versículo 11. Uma coisa disse Deus. Ele só disse uma coisa. 2 vezes a ouvir. Que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a tua obra, segundo a sua obra. Deus é a fonte de todo poder. Ele é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Então vamos buscar a Deus. Não dependa do político, não dependa do Congresso, não dependa. Não, busquemos a Deus. Deus remove e constitui os governantes. Daniel, capítulo 2, versículo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Foi essa a reação que Daniel teve quando teve a revelação do sonho e a revelação e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor.
Porque ele foi buscar a Deus em oração. Nabucodonosor tinha mandado matar todos os sábios do reino, inclusive Daniel e seus amigos. Mas eles foram buscar a Deus. E Deus deu a revelação e a interpretação do sonho. E poupou a vida não só deles, mas de todos os sábios. A igreja foi comunicada das ameaças. E qual foi a reação? É uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles foram orar, buscar a Deus e pedir a Deus o quê? Ousadia. Ousadia para continuarem a pregar o evangelho. E na oração, irmãos, nós vemos como a plenitude do Espírito Santo é maravilhosa. Primeiro, eles oram a Deus dizendo: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e tudo o que há neles há. A consciência de que Deus é o Criador. A consciência de que Deus criou o homem, redimiu o homem, salvará o homem e viverá com o homem para sempre. É a consciência do plano da salvação. Conhecimento da palavra. Criação, redenção e salvação com glorificação, né, que é o último estágio da salvação. Na oração, eles aplicam o Salmo 2. O Espírito Santo lhes revela o Salmo de número 2. Porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles percebem que tudo o que está acontecendo já é predeterminado por Deus. Judeus e gentios se levantariam contra a igreja, se levantariam contra Jesus, durante todo o tempo da igreja. Ali era só o começo da perseguição. Mas havia a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eles não temeram a oposição dos poderes, porque o sistema de poder é contrário a Deus. O mundo está no maligno. E a igreja tem que cumprir o seu papel. E por isso que eles pedem: olha, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Não é irrealista. A igreja ela não foge da realidade. Ela não busca uma ilusão. Ela tem ciência e o Espírito Santo lhe faz entender tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso país hoje, no mundo hoje, estamos às vésperas do governo do anticristo. Estamos no tempo do fim da igreja. A maldade irá triunfar, ainda que temporariamente. As coisas vão piorar. O pecado está se multiplicando. E o que nós temos de fazer? Continuar a pregar o evangelho, a buscar a presença de Deus, a estar preparados, com as lâmpadas cheias de azeite, porque Jesus vem arrebatar a sua igreja. Nós vamos escapar da ira da ira futura. A igreja não passa pela grande tribulação, mas ela deve pregar o evangelho, e muitos agora irão morrer por causa do evangelho, perder os seus empregos, sofrer, mas continuemos firmes em santidade, porque isso já está profetizado e não vai mudar, mas nós iremos escapar do juízo. Façamos como o rei Josias, quando a profetisa Uda disse que o povo ia ser levado cativo mesmo, mas que ele seria poupado, porque havia se arrependido dos seus pecados e havia adorado a Deus. O que Josias faz? Chama o povo, para que o povo também se arrependa dos seus pecados, ouvindo a palavra. E também como ele escapasse do cativeiro. É isso que nós devemos fazer. O juízo virá, mas preguemos o evangelho, para que as pessoas, abandonando o pecado, crendo em Jesus, assim como nós, escapemos da grande tribulação. E aí o que eles pedem?
eles pedem que Deus lhes dê mais ousadia para pregar, mais coragem para pregar. Eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, a continuar na presença de Deus. E aí, o que aconteceu? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Era esta a vontade de Deus. Quem não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda? E tinha gente que não tinha sido batizado com o Espírito Santo, irmão? Sim, 5.000 almas haviam se entregado para Jesus depois da cura do coxo da porta formosa do templo. Tinha novos crentes, mas todos foram batizados com o Espírito Santo. É interessante, aqui nós temos um texto que as pessoas esquecem, em que todos são batizados com o Espírito Santo. Nós falamos de batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, em Samaria, em Éfeso, mas aqui também. Depois da ameaça do Sinédrio, lá no alpendre de Salomão, todos foram batizados com o Espírito Santo. E aí a pregação aumentou ainda mais. É por isso que se encheu Jerusalém da doutrina, do Evangelho, porque todos foram batizados com o Espírito Santo. Muitos foram renovados e começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. E sinais e prodígios continuaram a se realizar. E eles não temeram o sinédrio. Diante da perseguição, das ameaças, a igreja tem que buscar mais a Deus. Quem não foi batizado ainda tem que ser batizado com o Espírito Santo e anunciar com ousadia a palavra de Deus. Ainda há tempo de voltarmos a este modelo bíblico. Amém.